Bom, pessoal, muito boa tarde aí para todos vocês que estão aqui. Hoje é o nosso 11º, né? X1 é 11º, né? Cadê? Hoje é o nosso 11º encontro aqui do comitê. E eu estou aqui substituindo a Daiane, né, no papel de host aqui, de todos os encontros, né? A Daiane está de férias. Daiane Martins, nossa responsável técnica, né? Tem conduzido muito bem aqui todos os encontros, todos os temas. E no próximo a gente já vai fechar um ciclo de 1 ano de comitê, hein, cara? Muito, muito legal. Parabéns para todo mundo que já apresentou. E a gente espera aí que quem está aqui também venha apresentar, dar uma palhinha aí de algum tema que domina, né? Para todo mundo aqui. E a gente tem esse objetivo de realmente parar, né? 1 horinha só do nosso mês para compartilhar conhecimento aqui internamente, né? Entre a gente. Esse tema de proteção de dados, nossa, ele demanda muito conhecimento de muita área, assim, né? A parte jurídica ali, às vezes a gente acha que é só aquilo, às vezes a gente acha que alguém acha que é só TI, só segurança da informação, às vezes acham que é só coisa de ISO, processo de negócio, na verdade, são essas coisas. É muito mais coisas também, dá para envolver muito tema, por exemplo, até design, né? Quando a gente fala de design de produto, design gráfico mesmo, né? Às vezes você, de repente, usar algum tipo de design, algum tipo de gatilho para induzir algum usuário a ter algum comportamento relacionado a dados pessoais envolve coisas muito profundas, né? Que a gente ainda vai descobrir, na verdade, ao longo do tempo. E a gente começou, né, então, tratando aí muito mais aí da parte jurídica, né? E agora a gente vem envolvendo bastante aí a parte mais de tecnologia, né? Já tivemos alguns temas aqui de biometria, reconhecimento facial também. E aí tem um tema que a gente sempre fala, isso até é algo que está na nossa jornada ali no mapeamento de cada processamento de dados, né? Que é a questão de compartilhamento, né? A empresa compartilha dados. E sim, a empresa pode compartilhar dados de diversas formas, né? Fisicamente, pode enviar por e-mail, então ela está usando ali um servidor de e-mail, um terceiro contratado, está enviando para uma outra empresa. E uma das formas de fazer compartilhamento de dados é você fazer o uso compartilhado de dados, né, por meio de 2 sistemas, é você fazer o uso, então, de APIs para a realização de compartilhamento de dados. E aí eu vou falar só até aqui, porque provavelmente se eu continuar me aprofundando nisso, eu vou falar um monte de abobrinha, né? Então é por isso que o Henrique está aqui. O Henrique, que é profissional da área de tecnologia, é desenvolvedor, é líder, e ele aceitou trazer esse tema, então, para compartilhar com a gente, e a gente entender essa, né, como sendo uma das maneiras de fazer compartilhamento de dados, né, de comunicação entre sistemas. Henrique, muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite da Daiane, né? Eu sei que eu dei a ideia, né? Eu te coloquei nessa fria. Aí a Daiane comprou a ideia, né? Ela gostou. Então, muito obrigada aí por ter aceitado. De verdade, a gente sabe que dá um trabalho preparar um tema para apresentar. A gente sabe que todo mundo que vem aqui, assim como você, domina o tema, né? Por isso que a gente vai atrás, a gente quer sugar, quer aprender, quer fazer todo mundo aprender também. Então, valeu mesmo, já agradeço aqui antecipadamente. E, cara, é isso aí, a casa é sua, compartilha aí o que você sabe com a gente. É igual eu tinha comentado no começo, né? Você sabe, provavelmente você estudou bastante esse tema, teve que estudar de novo para montar a apresentação, então você sabe muito bem. Então fica tranquilo, fica à vontade, aqui é a nossa casa, né? A casa para a gente trocar ideias, né? Sem nenhum julgamento, sem nenhum problema em relação à opinião, em relação a. A gente sabe que em qualquer área de conhecimento existem entendimentos diferentes, às vezes algum acha de uma forma, às vezes alguma outra pessoa entende de uma outra forma. Então aqui a ideia é só a gente trocar ideia mesmo, né?
Tá bom, então, Jéssica, eu, na verdade, agradeço pela oportunidade que vocês estão dando, pelo espaço que vocês estão dando aqui, de estar comentando um pouquinho da nossa área aqui, na área de tecnologia. Bom, como a Jéssica falou, meu nome é Henrique, aqui, estou no Diplonet já faz 2 anos e um mês, e como desenvolvedor, e agora também indo para essa parte de liderança, sendo Scrum Master. E eu vim falar um pouquinho para vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver aí? Sim. Tá, eu Aqui vim eu falar um tô. pouquinho da API, um pouco da sua aplicação dentro do sistema, como é que a gente faz essa questão de validação, não só a API, mas como uma outra técnica também que a gente pode estar utilizando. E, bom, para começar, a gente, dentro de um sistema, nós temos ali a coleta de dados para geralmente fazer uma automatização de um processo, para a gente estar fazendo automatizar um processo, otimizar um processo que ocorre dentro de uma empresa, que geralmente ele era de uma forma manual e ele vai passar para a forma digital, e existem validações que devem ser feitas em cima desse processo. Eu posso dar um exemplo para vocês aqui de um processo que há dentro de uma empresa, num seguinte cenário. Vamos pensar em uma empresa aí que ela é uma prestadora de serviços e ela precisa ali de contratos para fechar o serviço, para estar executando esse serviço em determinado cliente. E para que esse serviço seja executado, antes disso, para uma segurança tanto da empresa quanto ali do cliente, precisa haver um contrato ali que vai ter algumas informações referente ao cliente, referente à empresa prestadora de serviço. E hoje, geralmente isso é feito de uma forma manual. E ali dentro desse contrato existem dados como o nome de empresa, existe o CPF da empresa, às vezes algum meio de contato, como o e-mail do cliente. E para validar isso de uma forma manual, ela é um pouquinho mais complicada, porque você precisa estar tendo a utilização de terceiros, ele demora um pouquinho mais. Às vezes, se a gente imprimir um contrato ali que com um determinado dado que esteja errado, a gente precisa refazer de novo esse contrato, chamar o cliente para ele estar assinando. E a gente passando isso para um lado digital, a gente consegue fazer essa validação de uma forma mais rápida, de uma forma bem mais fácil ali. Até mesmo o usuário digitando, por exemplo, o CNPJ, a gente já consegue validar aquele CNPJ, falar se ele é válido ou não. Então, isso acaba otimizando o nosso tempo e melhorando ali esses nossos processos. E para a gente executar esses tipos de validações, essas validações de dados, nós temos técnicas. E a gente pode estar usando triggers e procedures. Triggers e procedures, eles fazem parte de uma aplicação, mas a nível banco. Elas fazem essa validação de dados, mas a nível banco de dados. Como é que funciona? Dentro de um banco de dados, nós salvamos ali todos os dados que são inseridos dentro da plataforma, todos os dados que aquela plataforma ela gera. E a gente pode pensar em uma aplicação em duas camadas utilizando triggers e procedures. A camada visual, que é aquela que o cliente ele olha, que é aquela que ele digita os dados, que é aquela que traz de uma forma visual para o cliente ver, e a camada do banco de dados, que é onde fica salvo e armazenado todos os dados. Utilizando triggers e procedures, toda validação, como por exemplo a do CNPJ que eu citei acima, ela é feita toda no banco. Então, a gente tem o trigger, que eles são gatilhos, como o próprio nome já diz, né? Que eles são ativados em ações feitas na tabela, como, por exemplo, uma criação de um novo dado, uma edição, ou até mesmo a exclusão. E nós também temos as procedures. As procedures são blocos de códigos ali, são blocos ali que a gente usa para colocar alguma validação, que também pode ser chamado a qualquer momento. A diferença é que o trigger, toda vez que há uma edição, ele é ativado, esse gatilho é ativado. A gente tem um exemplo no Diplonet que poderia ser utilizado o trigger, mas não é, que é a criação de RMC. Vamos supor que a gente tem ali um processamento de dados, a empresa criou um processamento de dados, e aquele processamento de dados foi para o status de aguardando a revisão, aquele processamento ele foi revisado e foi retornado ali para o cliente como aprovado. Ele, alternando o status de aprovado, vai ter uma edição ali naquela tabela, naquele processamento de dados. Então, um trigger ele poderia ser acionado. Sendo acionado, ele vai ver, opa, aquele processamento de dados ali, ele
está com status aprovado e foi alterado ali o risco dele está como alto ou severo. Então, eu posso fazer a criação de RMC. Então, o trigger, ele é um gatilho para esse tipo de processo aí dentro de um sistema. E de procedure, a gente pode utilizar também o processamento de dados, só que na criação dele. Um exemplo é para validar se todos os dados foram enviados ali para o banco de dados. E outra técnica que a gente pode usar também, que como a Jéssica falou, que é mais o foco aqui da apresentação, é a utilização de API. Mas para a gente entender um pouquinho de API, vamos entender quando é que ela surgiu, como que ela surgiu. A API teve seu surgimento ali em 1968, então surgiu antes que a internet, então já antes da internet já houve a necessidade ali, já viram a necessidade de estar conectando um sistema no outro, mas isso ainda não era possível, né? E apenas em 2000, em um evento chamado IDG Demo, teve um sistema de CRM ali que permitiu com que os clientes possam estar compartilhando os dados. Bom, visto um pouco aqui da história da API, e quando que ela surgiu, a gente pode entender um pouco como que é a API. A gente viu ali em cima que triggers e procedures, ele é feito ali a nível banco. Então, nós temos duas camadas, que é a camada da visual e a camada do banco de dados. A API é um pouco diferente. A API tem a camada visual, a camada da própria API e do banco de dados. Então, toda validação de dados é feita dentro da API. A API que faz essa validação dos dados e validação de processos também. Eu tenho um exemplo para dar para vocês aqui da utilização de uma API, e esse exemplo aqui é como se fosse um restaurante, tá? Aqui a gente pode ver que nós temos dois sistemas diferentes, que é o sistema embarcado e o sistema de site mobile. O sistema embarcado a gente pode ter ele como se fosse o delivery, e o sistema de site mobile a gente pode falar que ele é o cliente ali presencial, aquele que vai até o restaurante. Vamos pegar primeiro o exemplo aqui do cliente que vai presencial. O cliente que vai presencial, ele vai até o restaurante, ele vai escolher uma mesa, ele vai pegar o cardápio que aquele restaurante tem, ele vai selecionar aquilo que ele quer e vai chamar o garçom, que por sua vez vai ser a API, vai passar todas essas informações do que ele quer para o garçom ali mesmo, às vezes tem um prato, às vezes que no dia não está disponível, o garçom ali mesmo vai fazer a validação dessas informações, desses pedidos que o cliente fez, e já vai falar para ele, esse aqui não está disponível, então nem adianta pedir porque esse aqui não está disponível. Agora, se estiver tudo certo, o garçom vai pegar aquele pedido e vai levar até a cozinha. A cozinha é o servidor, seria o nosso servidor, onde iria preparar tudo aquilo que o usuário pediu, devolver para o garçom, porque o garçom sabe certinho qual foi o cliente que pediu, tem todas essas informações, e devolver para o cliente ali que solicitou essas informações. A gente pode fazer isso, ver também de um lado do delivery. O delivery, vamos supor que você está na sua casa e você quer ligar para esse mesmo restaurante, e aí você liga para esse restaurante, você acaba falando com o atendente, que por sua vez poderia ser o garçom também, que está fazendo o papel da API. Esse garçom, esse atendente, ele vai pegar algumas informações, como os dados do pedido, o que o cliente quer, o endereço daquele cliente também para fazer a entrega, né? E outras informações, pode fazer a validação também, falar que caso não tenha aquele prato esteja disponível na noite, ele consegue fazer essa validação também, e após fazer essa validação, ele consegue mandar lá para o servidor, para a cozinha. E o interessante disso é que eles usam a mesma API, só que são dois processos diferentes. Um exemplo disso é que vamos supor que está pedindo pelo delivery. O garçom ele vai levar para o servidor, para o restaurante, que aquele pedido foi por delivery. Então, ele já vai sair do servidor de forma diferente. No caso, se fosse um restaurante de verdade, já sairia empacotadinho, já seria bonitinho para envio de delivery. No caso de presencial, não precisaria disso, sairia no prato e entregaria no próprio lugar. Então, o interessante da API é que ela pode ter vários processos dentro dela e sistemas diferentes, eles podem estar utilizando a mesma API. Bom, eu tenho exemplo também dentro do nosso sistema, que é a criação de usuário no Desk 360, que a gente utiliza ali a API para estar
criando, a gente utiliza a API do Desk 360 para estar criando usuários na nossa plataforma e, consecutivamente, na plataforma deles também. E a gente entendendo um pouquinho como é que funciona a API, eu trouxe um exemplo para vocês, que a gente comenta geralmente nas Sprint Reviews, a gente sempre deixa um linkzinho lá de documentação da API, que é um link parecido com esse daqui, eu vou abrir aqui para vocês verem, que a gente vai fazer alguns testes aqui de criação de usuário. Então, o que eu quero que vocês vejam? Isso aqui é como se fosse a estrutura em que nós vamos mandar. É como se o pedido do usuário ali, o garçom é a API, e o que vai retornar para a gente. Então, por exemplo, a gente tem aqui um campo nome. A gente vai enviar o nome aqui do nosso usuário, o e-mail, e legal e interessante que já faz a validação desses dados. Então, a gente vai, se a gente colocar só um E aqui, só E, e a gente tentar fazer um envio da criação desse usuário, vai dar erro, porque isso não é um formato válido de e-mail. O formato válido de e-mail é um formato desse tipo aqui, certo? Mas também ele vai fazer a validação, se a gente tentar enviar esse aqui, vai fazer a validação e dar erro, porque esse e-mail já está em uso. Então, dá para a gente ver aqui que existem vários tipos de validações que a gente consegue fazer dentro de uma API, não só limitando a e-mail, mas como qualquer outro tipo de dado. Como company, a gente pode digitar uma empresa aqui que às vezes não existe dentro do sistema. Mas para vocês verem aqui, ó, o e-mail que é válido, espero que seja, né? E vai acabar criando ali o usuário e vai retornar tudo para a gente sobre aquele usuário. Então, o ID, o nome que foi aquele usuário foi criado, o e-mail que foi cadastrado com aquele usuário e todas as outras informações que o sistema disponibiliza. Então, quer dizer que isso que eu inseri aqui passou pela API, foi validado pela API, foi aprovado e assim foi enviado para o banco salvou e retornou para a gente todos esses dados aqui que foram criados juntos com a criação do usuário. Deixa eu fechar aqui e voltar para a apresentação. Bom, e como a gente está falando desde o começo que as APIs, elas causam esse compartilhamento de dados, a gente tem alguns impactos dentro da LGPD relacionado às APIs, né? Porque como há o compartilhamento de dados de ambas as partes, eu posso tanto receber dados quanto enviar dados, a gente tem vários exemplos desse no DeepNet. Um exemplo de origem de dados, que a gente recebe dados do DeepNet, é o consumo da API de CEP. No DeepNet, hoje, no cadastro de uma empresa, a gente solicita o CEP daquela empresa, ou seja, a gente quer saber onde é que aquela empresa se localiza. Mas não seria interessante nós montarmos uma API para fazer aquela pesquisa, porque já existem terceiros que disponibilizam a mesma API com a mesma funcionalidade. Então, a gente consome aquela API, o que a gente faz? Na criação de uma empresa, a gente recebe o CEP dele, envia para essa API, e essa API vai retornar para a gente estado, vai retornar a cidade, às vezes bairro, às vezes até mesmo a rua que aquela empresa está localizada ali. E isso é um exemplo de origem de dados, porque está vindo de uma outra API. Uma API está fornecendo esses dados para a gente. Um exemplo de compartilhamento de dados é uma que eu citei lá em cima, que é a criação de usuário no Desk através de API. Então, sempre quando um usuário ele é cadastrado no nosso sistema, a gente pega algumas informações dele e manda lá para a API de criação de usuário no Desk. Então, o Desk, ele recebe essas informações, a gente está compartilhando as informações com ele, e cria um usuário lá dentro do Desk, da plataforma deles, para que consiga acessar o Desk só acessando a nossa plataforma. Então, há aí um compartilhamento de dados com o Desk via API, né? E a gente tem que ressaltar aqui que existem boas práticas para a gente estar usando, que até a LGPD fala que a gente deve usar, né? Que é a assinatura do titular de dados, que vai fornecer esses dados para o sistema, porque para ele está fornecendo dados ali só para o DeepNet e ponto, mas na verdade a gente está compartilhando esses dados. E para isso a gente tem que ter autorização deles, né, que seria a assinatura deles, que está presente lá no termos de uso, que é
é de extrema importância ter lá nos termos de uso para que ele autorize a gente fazer esse tipo de compartilhamento para que o sistema ele faça sentido, faça mais sentido, né? Bom, eu falei de triggers e procedures para vocês, e a gente tem um que é melhor, né? Que no caso é a API. E não é utilizado mais os triggers e procedures, porque a API, aí, com o passar do tempo, ela vem ganhando muito mais força, ela já ganhou muito espaço e ainda continua ganhando, porque muitos outros sistemas ali que usavam essa outra técnica deixaram de usar para começar a usar API, foram refatorados ali para que criassem uma API e começassem a consumir essa API. E tem alguns motivos para isso. Porque quando a gente usa triggers e procedures, a gente não usa só a performance do banco de dados para salvar esses dados, para buscar esses dados, mas a gente usa para validação. Então, a gente acaba perdendo alguns pontos, né, na hora de fazer outros tipos de ações. A gente tem a possibilidade de migração de banco de dados. Vamos supor que hoje a gente usa um banco de dados e amanhã ou depois a gente vê vantagem em utilizar um outro banco de dados. A gente não consegue simplesmente migrar toda a estrutura que a gente tem de triggers e procedures para o outro banco de dados, e a gente tem que refazer toda a parte de validação. Ela não acompanha a atualização de banco de dados. Então, se a gente está usando o banco de dados X hoje na versão 1 e amanhã ele muda para a versão 2, grande parte desse código de trigger e procedure vai estar defasado. Então, a gente vai ter que refazer todo esse código. Precisa de um profissional qualificado de DBA, né? Que é um profissional ali focado no banco de dados. Então, diferentemente da API, a gente precisa de um profissional específico, que hoje a gente sabe que é bem difícil de estar encontrando ali um profissional, principalmente na área de tecnologia, e não é um profissional barato. Diferentemente da API, que logo quando nós entramos aqui, estagiários, a gente já, do início, começou a fazer e com uma dificuldade muito menor. Então, a API, ela é mais atrativa. E também, mesmo se a gente consiga achar um profissional para estar substituindo algum outro profissional dentro de uma empresa, é difícil ele entrar ali no eixo e conseguir estar dando continuidade, estar conseguindo fazer a manutenção daquelas triggers, daquelas procedures, mesmo que a API está bem documentada. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço de novo aí pelo tempo que vocês têm me concedido, pela atenção. E deixo aberta perguntas, dúvidas. Meus companheiros estão aí, eles podem me ajudar caso eu não saiba responder alguma coisa. E é isso aí. Muito bom, Henrique. Obrigada, hein? Que aula, hein? Que aula, hein? Vai ter que virar professor agora. Nada. É bom que tá ficando todo mundo marcado aqui no comitê. Tem uma listinha aqui, ó. Na verdade, todo mundo que passou aqui a gente vai chamar de novo, porque só gente boa, só apresentação boa, só conteúdo muito bom. A pior foi a minha, na verdade, né? Eu passei uma vergonha que foi. Não sei se foi a primeira, não, foi a segunda. É melhoria contínua, né? Porque a Daiane, fez a primeira, a Daiane abriu a lei e ficou lendo umas coisas lá, comentando. E aí a segunda, eu acho que eu apresentei, abri um PDF e fiquei comentando. E ainda bem que a gente não gravou essas, né? Senão é só uma passação de vergonha, essas primeiras apresentações. Mas faz parte. Muito bom, Henrique. Parabéns, cara. Que legal. Muito, muito esclarecedor, viu? Muito bom mesmo. E queria saber aqui se alguém tem alguma pergunta, né? Se alguém quer fazer alguma consideração, eu vou deixar aberto aqui, porque eu já tenho umas perguntas aqui, entendeu? Já tenho uns negocinhos anotados. E eu acho que até os devs aí, ó, porque vocês usam aqui para apertar o Henrique, procura uns negócios no Google lá, bem difícil, e manda aqui, brincadeira. Henrique, cara, muito legal, viu? O Caio rindo. Muito legal, é bem esclarecedor. Adorei o exemplo do garçom, né? Fica bem claro, assim, super interessante. E foi muito legal você, inclusive, ter aberto aí para mostrar para a gente, né? Requisição, porque às vezes parece que é um bicho de 7 cabeças, né? É mesmo, né? Mas pelo menos a gente consegue ver, né? Para a gente que não vem aí nativo da tecnologia, é um bichinho de 7 cabeças, mas é interessante porque a gente começa, né?
a ficar mais de frente com esses conceitos, a gente começa a materializar mais as coisas, né? Porque a gente vê ali, por exemplo, cadastrei um e-mail errado, né? E aí a gente nem sabe o que está acontecendo ali por trás, agora a gente começa a conseguir ver essas coisas, né? Igual quando o Vitor também executou aqui um script também, o Pedro também apresentou, aí colocando a mão na massa, isso é muito da hora, cara, muito legal mesmo. Tenho certeza que foi bem produtivo aí para todo mundo aqui, principalmente, né, para quem não é nativo aí da tecnologia, né, e vai ser bem legal também para depois quem quer ver o vídeo aqui. E aí, pessoal, vamos lançar as perguntinhas aí no Henrique, hein? Alguém? Eu também estou querendo ouvir perguntas aí, principalmente dos nossos desenvolvedores, que têm familiaridade com o assunto. Parabéns, Henrique. Orgulhoso de você. Você e sua equipe, os outros devs estão de parabéns. Muito bom. Eu vou ficar quieto porque eu não sou de tecnologia, então eu vou continuar aprendendo com vocês. Muito obrigado, Ezequiel. Oi, Henrique. Enquanto os demais refletem, enquanto o Caio pesquisa um negócio bem cabuloso no Google aí para mandar, que nem ele sabe, eu queria perguntar um negócio para você, assim, em relação à nuvem, né? Esse movimento aí das APIs, do surgimento, ele tem uma relação aí conectada com a questão de nuvem, né? De a gente começar aí a utilizar esses servidores externos, etc. E eu fico curiosa, assim, eu entendi a questão posso até estar confundindo algum conceito, assim, mas quando a gente não tinha as APIs, essa tendência de você utilizar servidores externos, ela era menor, né? Porque agora a gente tem uns gigantes aí no mercado, né? Que dominam, todo mundo usa um servidor externo, é difícil usar interno, né? Só a gente que aqui que é bem foda, né? A gente tem o nosso. Mas como que isso está conectado, esse movimento da nuvem, criação das APIs, etc. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Posso sim. Quando a gente vai falar em nuvem, eu acredito que a gente está falando mais ali em salvar esses dados na nuvem, né? Então, acredito que a nuvem ali a gente vai estar utilizando mais para salvar esses dados. Então, o que acontece? A gente tem que fazer o tratamento desses dados da mesma forma que a gente faz com outro tipo de servidor, só que para onde a gente vai enviar é de forma para outro lugar, não é um servidor aqui físico, por exemplo, que a gente usa na Levin aqui para salvar os dados. E sim vai mudar, acho que só o endereço dele ali. Acredito que pode ter alguém que possa saber mais, certeza que tem alguém que saiba mais que eu aí, quiser comentar alguma coisa, mas eu acredito que é essa a diferença, eu acho que é mais o endereço, entendeu? Legal, entendi. Beleza, muito bom. Posso dar uma complementada? Lógico, deve. Você é obrigado a complementar. Cadê? Quando a empresa ela não tem muitos recursos, ela opta mesmo pela nuvem, porque ela não vai ter todo o custo da infraestrutura, da disponibilidade que ela vai ter com a nuvem. Então, um exemplo é a AWS. Dá para você fazer vários tipos de aplicações lá, que é na nuvem. Então, dá para você fazer inteligência artificial, coleta de dados, dá para você fazer uma máquina virtual lá. E também já tem aplicações específicas para você subir uma API, por exemplo, com o ambiente correto. E dá para fazer algo escalável. Então, imagina uma Black Friday. Normalmente você tem muitos mais usuários na sua plataforma e você pode montar uma estrutura que ela fica automatizada para colocar mais processamento, menos processamento, mais memória, e aí assim vai. Então, sei lá, imagina um varejo. Eles precisam ter uma escala muito grande para isso. Então, começa Black Friday, eles adicionam um servidor, 2 servidores, 3 servidores, 4 servidores, para não ter problema. Então, quando chega em uma porcentagem de uso nesse servidor, ele já criou automaticamente para balancear essa parte. Legal, Guizard, entendi, cara. Entendi, muito bom. Entendi, é vantajoso, então, para esse tipo de empresa. Resolve o problema aí. Uhum, entendi, perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thiagão. Boa tarde, Thiagão. Boa tarde, pessoal.
Primeiramente, agradecer o Henrique pela explicação e a galera do desenvolvimento. Uma pergunta referente não sobre a funcionalidade da API em si, mas um cenário aí que a gente está migrando, né, de uma ferramenta de atendimento do Desk para o Okta. E, possivelmente, aí essas integrações têm que fazer uma customização. Como ocorre também a customização na quantidade dos dados que trafegam nela, tem que ser alterada alguma coisa em contrato quando você sai do padrão? Por exemplo, tem que abrir uma API para a gente enviar dados diferentes, fazer cadastros, alguma coisa do tipo. Isso tem que mexer no contrato, Jéssica e Henrique, vai para vocês aí junto essa pergunta. Eu acho que essa pergunta é mais nível Jéssica, porque Beleza. há mudança sim quando você altera de plataforma, a API ela vai ser diferente, então precisa aí dessa mudança aí mais na parte de código, né, na parte de tecnologia. Agora essa parte de contrato eu deixo para a Jéssica responder mesmo. Ô, louco, Henrique, você não vai responder sobre os contratos, cara? Ó, alguém, se Renata, Gabriela, que estão aí, Maria Eduarda, quiserem complementar também. O Henrique, até aproveitando aí, você já até trouxe, né, cara? Tá vendo? Você falou que não quer falar de contrato, mas você já trouxe aí que precisa pegar a assinatura do usuário, precisa ter o entendimento do usuário do compartilhamento que está sendo feito. É isso, essa sua visão, ela é mais conservadora, inclusive, é uma visão assim bem ali fechadinho o negócio para não dar nenhum problema, mas tem uma visão menos conservadora também, que você não precisa nem exatamente pegar uma autorização prévia dele para fazer isso, mas ele ter ciência de que a gente faz isso. Então, essa questão do compartilhamento é bem legal, porque se vocês pegarem, por exemplo, vai lá na política de privacidade do DPO, lá vai ter certinho quem são as empresas com quem a gente compartilha os dados. Então, esse é exatamente o entendimento correto. Tanto, Thiago, que eu estava acompanhando com o pessoal do jurídico até a alteração, né, nossa, por conta da alteração da plataforma, e pelo fato de a gente até poder, em algum momento, usar as duas, a gente já alterou a política para deixar ali, que a gente vai compartilhar, pode ser com o Desk 360 ou o Okta. De repente, a gente para de compartilhar com o Desk e deixa lá escrito na política que é só com o Okta. Detalhe, essa questão da gente dar nomes para as ferramentas com quem a gente está compartilhando, ela é uma questão que também tem discussão, assim, muita discussão, né? Mas tem muita gente da produção de dados, da privacidade, que fala assim, olha, a empresa, ela nem precisaria falar ali o nome dos parceiros comerciais dela. Ela precisaria, por exemplo, só falar, não, eu faço compartilhamento dos seus dados aqui, nome, e-mail, por exemplo, esses pouquíssimos dados que a gente coleta, né? Eu faço compartilhamento com a minha plataforma ali da base de conhecimento, né? De atendimento via ticket. Não necessariamente colocando ali exatamente o nome. Então, ainda tem essa divergência. A gente não tem nenhum problema, porque a gente não fica escondendo o nome da plataforma que a gente utiliza, quem são os nossos parceiros, né? Muito, muito pelo contrário, a gente deixa bem explícito ali o Desk, depois vindo o Okta, que vai ser o Okta, o próprio Moodle, que é da Lotus, né? Uma empresa que está dentro também da Lepre, então para a gente não tem nenhum problema. Mas isso vai depender de cada tipo de negócio também, né? De repente você tem um negócio ali que, poxa, o parceiro ali ele é estratégico, né? Ninguém quer divulgar, ninguém quer que esse parceiro seja descoberto de repente, é algo muito diferente. Então, ainda tem essa questão. Então, a gente tem que... a gente poderia, igual na visão que o Henrique apresentou, que é uma visão defensável também, pedir autorização, uma autorização prévia. Poderia também, e é o que a gente tem adotado, de informar, a gente faz compartilhamento com essas empresas aqui, né? E ainda tem essa discussão que alguns defendem que só tem que avisar que faz o compartilhamento com essas categorias de empresas, e não o nome delas necessariamente. Não sei se ficou claro, Thiago. Perfeito.
Ficou claro, sim. Então, do nosso lado, não tem necessidade de nenhuma customização, independente da alteração na API. Muito obrigado, Jéssica. E obrigado, Henrique. Nada. É isso. Pessoal, tá com vergonha de perguntar, Jéssica. Ah, ô Caio, manda a pergunta cabulosa aí, ó. A gente, Tenta aí, a gente combinou antes. É que Ó, é tem uma absurdo. boa aqui, ó. Quantas APIs tem no DeepNet? Aí você tá tirando, Boa. né? Ai, ai. É isso então, pessoal? Fechou? Henrique. Bom, isso aí então. O problema é que foi uma apresentação muito boa, né? Vai receber vários convites aí. O pessoal do marketing está aqui, ó. Então, você já espera aí outros convites agora de outras Vixe. áreas, né? Aí. Com certeza, Tá, beleza. anotado para fazer vídeo para o YouTube. Aí, ó. Vai popular lá o canal da All Privacy.